Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui, quem tem o grande prazer de estar falando com vocês é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba, São Paulo. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Peço para você deixar o teu precioso like. E você que ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva e se inscreva também, tá? Lá no meu no meu novo canal, O Brasil Pertence ao Senhor Jesus. Amém? Vou deixar o link do canal fixado lá em cima nos comentários. Ore pelo projeto Dorcas e contribua. Queridos, Deus ministrou no meu coração uma palavra. A palavra que o Senhor ministrou, o Senhor disse assim: filha, eu afastei pessoa do meu servo, da minha serva, e este afastamento, ele foi um livramento. E o Senhor ministrou no meu coração e disse assim, um livramento de morte. Um livramento de morte. Escuta. Só que tem uma coisa. As pessoas da tua família enxergam isso e sabem disso. As pessoas do teu bairro, até mesmo as pessoas da igreja, e pessoas que estavam orando e dizendo, Deus, faz alguma coisa. Deus dá livramento para a tua serva. Deus dá livramento para o teu servo. E Deus deu. Através de afastar essa pessoa de você. Só que eu estou falando aqui com pessoa que você não enxerga isso. Você não enxerga. Tanto que você não consegue enxergar. E foi Deus que tirou essa pessoa de perto de você. E foi um livramento de Deus. Que você fica orando e pedindo para Deus trazer de volta. Querida, querido. Quando essa pessoa estava perto de você, esta pessoa só te humilhava. Esta pessoa só te maltratava. Você era uma pessoa que só andava, só vivia nervosa. Meu irmão, você só andava nervoso. Você era uma pessoa que, olha, você vivia à base de remédio. E tem remédio, irmã. Eu vou te dizer uma coisa, melhora uma coisa e piora a outra. Você estava tomando tanto remédio que os remédios que você estava tomando já tinha até te viciado. Você já estava vivendo com dependência de remédio. Você, pouco a pouco, o brilho dos teus olhos estava sumindo.
Então eu posso dizer para você o seguinte, olha, essa pessoa estava te matando aos poucos. E eu vou dizer uma coisa para você, ei, Satanás estava usando essa pessoa para te matar, para te ferir. Você estava vivendo com depressão, você não estava conseguindo trabalhar mais, você não estava conseguindo mais nem servir a Deus. Você entende que essa pessoa só estava fazendo mal para você? E que se Deus deixasse essa pessoa perto de você, essa pessoa iria acabar com a tua vida, porque, olha, essa pessoa acabou com o teu emocional. Você estava vivendo com essa pessoa para você, irmã, se tornou um remédio, um veneno. Só que esse remédio não estava te dando saúde, estava tirando a tua saúde, sabe? Você estava com dependência e muito grande. Essa pessoa fazia coisas para você horrenda. Tinha pessoas que olhavam e diziam assim, como ela suporta isso? Como uma pessoa pode suportar? Como que uma pessoa pode ouvir isso e ficar quieta? Meu irmão, você estava em uma situação que pessoas estavam dizendo como é que ele fica e vive numa situação dessa e fica quieto. Ei, tinha pessoas aí, ó, da tua família que gosta de você. Pessoas da igreja que gostam de você, que não se conformava com a tua situação. Não se conformava de ver como você era tratada. Até os teus próprios filhos não se conformavam como você era tratada. Mas os teus filhos entendiam o seguinte, que você estava nessa situação por causa de uma dependência emocional muito grande. Eu vou falar uma coisa, irmã. Existe dependência emocional. Eu vou dizer uma coisa, irmã, que é coisa do diabo, viu? Tem pessoas que quando uma pessoa se afasta dela, dele, eles acabam tirando a própria vida. Então, existe dependência emocional, irmã, que a pessoa ela passa a gostar mais da outra pessoa do que de si própria. Do que de si própria. A pessoa acaba cuidando mais do outro, cuidando mais da outra, meu irmão, do que de si próprio. A pessoa acaba valorizando mais aquela outra pessoa do que se valorizar. É isso que muitas dependências emocionais acontecem. Todo mundo enxerga que você consegue viver sem aquela pessoa. Todo mundo diz, viu? Tem pessoa que, olha, ele vive em uma situação até pior do que a tua financeiramente. E a pessoa sobrevive. Sim, existem mulheres que elas são financeiramente independentes, ela não precisa de se sujeitar àquela situação com aquele homem.
Mulheres que têm a sua própria casa. A casa é dela. Ela tem um bom emprego. Aí conhece determinado homem, começa um relacionamento, até se casa, põe o camarada dentro de casa, na casa dela, e ele começa a pisar nela, como se a casa fosse dele, como se ela que precisasse dele. Mas, na verdade, é ele que precisa dela, só que ela não consegue enxergar. E eu digo uma coisa, irmã, olha, essas pessoas, sabe o que elas precisam? Essas pessoas, elas precisam de uma libertação. Eu estou falando aqui com homem, eu estou falando aqui com mulheres, que você precisa de uma libertação de Deus. Assim como Deus tem que te libertar dos remédios, Deus também tem que libertar você desse sentimento. Mas entenda uma coisa, Deus tirou essa pessoa de perto de você para você não morrer. E agora você fica pagando preço em oração, pedindo oração para esse, para aquele, para aquela. Porque você quer trazer de volta. Porque você se acostumou a viver debaixo do pé dessa pessoa, irmã, que está te fazendo falta. Infelizmente. Tem pessoas que parece que sente falta do quê? Sente falta do quê, irmã Regina? Sente falta da humilhação. E por isso que você está querendo correr atrás da humilhação de novo. Só que tem pessoas que estão dizendo assim, viu, será que ela é louca de querer essa pessoa de volta? Eu estou falando aqui com mulheres. Eu estou falando aqui com família. Que você tem alguém da tua família que está nessa situação e mais. E mais, irmã. Olha, a pessoa não enxerga. Só que essa pessoa não foi só humilhada de palavra, esta pessoa foi humilhada. E também não foi só palavras agressivas, essa pessoa, irmão, passou por agressão física. Era agredida fisicamente. Mas sempre ele tinha um porquê. Eu fiz isso porque eu estava nervoso. Eu fiz isso porque ele bebeu, ele usou porcaria. E sempre essas desculpas. Sempre essa pessoa acreditou nas desculpas. Mas a pessoa, mesmo com isso, quer voltar. Está pedindo a Deus para voltar. Quer voltar para o sofrimento. Não entende que Deus, ele te libertou. Você está igualzinho àquele povo de Israel quando estava no Egito. Deus, através do seu servo Moisés, Deus foi lá com a mão forte dele e arrancou aquele povo do lugar, arrancou do sofrimento. Mas quando aquele povo estava no deserto, Deus estava cuidando daquele povo.
Deus, ele estava fazendo até uma rocha da água, uma pedra da água, fresquinha para aquele povo beber. E aquele povo ainda murmurava e queria voltar para o sofrimento. Deus não deixou aquele povo voltar para o Egito. Você sabia? Deus matou. Deus matou. Milhões deles morreram no deserto. Mas Deus não deixou voltar, não. Deus matou, mas não deixou voltar. Eu sei que você está entendendo o que eu estou dizendo. Que Deus, irmã, Deus, ele prefere matar, tirar a vida dessa pessoa, do que deixar essa pessoa voltar para o sofrimento de novo. É forte, né? Mas é o que Deus está falando. Olha, eu não vou deixar você voltar. Mas, Senhor, eu quero. Deus está dizendo, não. Porque não é só você que está sofrendo. Não era só você que estava sofrendo. Porque você tem uma mãe. E a tua mãe estava sofrendo. E se tem uma oração forte, se tem uma oração forte, uma oração que Deus não resiste, se tem lágrimas que Deus não resiste, é lágrima de mãe. É lágrima de mãe. Porque uma mãe, quando ela dobra o joelho para orar por um filho, ela rasga o coração diante de Deus. Uma mãe se humilha para um filho, por uma filha. Então, o Senhor está falando. Amém? Pai, eu quero te pedir, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha fazer com que essa pessoa, Pai, entenda esta palavra. E eu peço a Ti, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha fazer essa pessoa entender. Espírito Santo de Deus, eu te peço, sopra esse vídeo. E que esse vídeo, Pai, possa chegar nas pessoas que o Senhor quer que chegue. Pai, fala, Senhor, no profundo do coração de cada pessoa. E que essas pessoas, Pai, entendam, Pai, que foi livramento seu. E que essa pessoa, Pai, não venha, Pai, querer voltar, Pai, porque eu creio que o Senhor não vai deixar voltar. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todos. Amém. Amém.